Paz do Senhor a todos os irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor. É o Evangelho de Mateus, o primeiro Evangelho do Novo Testamento. Mateus, capítulo de número 11. Mateus 11. Nós vamos fazer uma leitura um pouquinho extensa. 11, do versículo 1 até o versículo de número 15. Mateus 11, do 1 ao 15, nos diz assim: E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhes: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João: Que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim. Que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. Porque é esse de quem está escrito: Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Feche os seus olhos. Nosso Deus, Pai Celestial, Senhor, estamos nesta noite de terça-feira, neste culto da palavra. Estamos reunidos aqui na Tua casa. Tu nos guardou, nos trouxe em paz neste lugar, Senhor. Tu nos reúne agora em torno da Tua palavra, ao redor da Tua palavra, e queremos suplicar a Ti que Tu fale com cada um de nós. Começa falando comigo, Senhor, mas fala por extensão a todos aqueles que estão neste recinto, porque nós queremos ouvir a voz de Deus soando neste lugar. Queremos ouvir o recado de Deus para os nossos corações e queremos, Senhor, que Tu torne cada vez mais conhecida esta palavra que é santa e maravilhosa, e possamos assim então no nosso dia a dia, no nosso caminhar, Te servir cada vez melhor, Te agradar cada vez mais, e não somente isso, mas também principalmente cada vez mais glorificar o Teu santo nome. É o nosso pedido, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, amados. Louvado seja Deus. Aleluia. Nós cantamos um hino muito lindo nesta noite, não é verdade? Que fala das promessas do Senhor. É interessante que enquanto estávamos cantando o hino ali, eu estava me lembrando que a Bíblia diz algumas coisas de Deus. Ela diz, uma das coisas que ela diz é que Deus é luz. Uma outra passagem ela diz que Deus é amor. Mas, para mim, uma das mais maravilhosas é aquela que diz que Deus é fiel. Então, a fidelidade do Senhor é a causa de nós confiar nas suas promessas. O que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Amém? Glória a Deus. Muito bem, amados. A Bíblia conta para nós, lá no último livro do Velho Testamento, no livro de Malaquias. Malaquias foi o último profeta que profetizou no Velho Testamento, é um dos profetas chamados menores da Bíblia, e ele profetizou algumas coisas, e uma das coisas que ele profetizou no seu livro, que está no capítulo 4, versículo 5, ou seja, no último capítulo do livro dele, e no penúltimo versículo, está escrito assim: Eis que eu envio o profeta Elias ante a tua face, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E converterá o coração dos pais aos filhos, diz o último versículo, e mais algumas coisas ali que nós não vamos comentar.
E depois que Malaquias profetiza estas coisas, o seu livro e esses versículos aqui, há um período de 400 anos entre este livro, este último livro, e o primeiro livro do Novo Testamento, que é o Evangelho de Mateus. Há um período de 400 anos, que é considerado os 400 anos de silêncio no céu. Deus não se manifesta mais, Deus não fala mais, não aparece mais visão, não aparece mais revelação, Deus não fala através dos profetas, Deus não fala através do Urim e Tumim, enfim, há um silêncio no céu. É como se o céu ficasse de bronze. 400 anos. A vida continua acontecendo. Os homens continuam vivendo, os escritores, né? Os escritores continuam escrevendo, apesar que daí não há mais inspiração divina, por isso que há esse silêncio do céu, mas continuam escrevendo o que estava acontecendo nos dias daquela época. Fala do tempo em que há, através de Alexandre o Grande, há uma conquista de quase todo mundo. Fala da revolta dos Macabeus lá em Jerusalém. Isso tudo está escrito na parte histórica, mas não está na Bíblia porque não foram inspirados por Deus. Mas se você quiser procurar na história, há vários escritores, e o mais conhecido é Flávio Josefo, que conta o que aconteceu durante esses 400 anos. Mas a palavra diz para nós que, vindo a plenitude dos tempos, ou seja, quando chegou no tempo determinado por Deus, no tempo certo que Deus tinha determinado, Deus envia o seu Filho nascido de mulher. Aleluia. Então o que é que acontece? Como a Bíblia é muito linda, como Deus é um Deus de muita ordem, a Bíblia conta para nós que aproximadamente 6 meses antes de Maria ficar grávida de Jesus, a Bíblia conta que havia um sacerdote lá em Israel, o nome dele era Zacarias, a sua esposa se chamava Isabel, e a Bíblia diz que os dois eram avançados em idade, e Isabel era estéril, ou seja, e eles não tinham filhos. Ou seja, essa história de mulher avançada em idade, de mulher estéril, não era a primeira vez que acontecia na Bíblia, na verdade. Como é que era Sara? Avançada em idade e era estéril. Como é que era Ana, a que se tornou mãe do profeta Samuel? A Bíblia não diz que ela era avançada em idade, mas diz que ela era estéril. E é interessante porque quando a Bíblia fala que Isabel era avançada em idade e era estéril, dá a entender para nós, muito claro aqui, que não havia a menor possibilidade dessa mulher ser mãe. Não havia a menor possibilidade, olhando para o lado humano. E eu me recordo que quando nós morávamos em Joinville ainda, havia uma irmã que a gente conheceu lá, e essa irmã, antes de se converter, ela pegou câncer, ficou cancerosa, e o câncer foi aumentando, o câncer foi na região do útero e foi se propagando, e ela foi no médico, o médico fez a cirurgia, arrancou o útero, ovário, trompas, enfim, tudo, porque estava tudo apodrecido, mas não deu mais tempo, o câncer já tinha se propagado. É o que o médico costuma chamar de metástase, né? Quando o câncer foge do controle e ele começa a se espalhar pelo corpo, uma hora sai aqui, uma hora sai lá. E essa mulher estava no hospital com 25 quilos de peso, um defunto deitado na cama, esperando a hora de morrer. E então Deus enviou alguém lá naquele leito. E essa pessoa pregou para ela e falou de Jesus lá. E ela, mesmo sem conseguir pronunciar uma palavra, a pessoa falou assim: se você quiser aceitar Jesus, basta você piscar com o teu olho concordando. E ela fez isso, aceitando Jesus ali, e o Senhor a curou. Aleluia. Então ela começou a recuperar novamente o seu peso e foi para casa. E quando fazia exatamente 1 ano que ela já estava em casa, estava bem melhor, ela percebeu que ela estava sangrando um pouco. E ela foi no médico que tinha feito a cirurgia nela, que tinha retirado. E aí ela falou para o médico: doutor, aí até inclusive quando ela entrou
no consultório dele, ele não acreditou que era ela, porque para ela já tinha morrido. E ela falou assim: doutor, eu não morri, Jesus me curou. E eu estou sangrando um pouco embaixo. Então eu acho que eu estou menstruando. E o médico falou assim: você está ficando louca. Olha para essas duas mãos aqui. Eu arranquei daí de dentro de você, teu útero, teu ovário, tuas trompas, tudo podre, eu joguei no lixo. Sabe o que é isso aí? É o câncer que voltou. E aí, a pedido dela, ele fez os exames, e ela pegou os exames quando estavam prontos e levou lá. E estava dito assim no exame, e o médico teve que ler para ela: está tudo normal com a paciente, e ela está menstruando. E o tudo normal com o paciente é que o médico examinando estava lá dentro dela o útero, o câncer, o ovário, as trompas, tudo de volta colocado pelo Senhor nosso Deus. Aleluia. Então Deus, amados, é o Deus do impossível, o Deus que faz todas as coisas, o Deus que tem todo o poder. E quando eu leio aqui que Isabel era estéril e era avançada em idade, que é isso para o nosso Deus, não é verdade? Então Zacarias, como ele fazia parte dos sacerdotes, e os sacerdotes eles tinham turnos para entrar no lugar santo para ministrar ao Senhor no altar do incenso, então coube naquele dia a vez de Zacarias entrar lá. Então o sacerdote ele entrava trajado, a roupa do sacerdote ele tinha geralmente uma capa, acima de todas as coisas, com pontas assim até lá embaixo, e na ponta da capa lá embaixo eram presos, eles chamavam de romãs, mas eram sinetinhas, para nós entender aqui, sinetinhas. Então conforme ele andava, aquilo batia, fazia barulho, e se sabia que o sacerdote estava ministrando. Só que antes de entrar lá dentro, era amarrado uma corda na cintura dele, e a ponta da corda ficava lá fora, e ele entrava lá para ministrar o incenso no altar. E aí ele estava ministrando ali, e as pessoas lá fora ficavam ouvindo a sineta batendo lá dentro, e sabiam que ele estava ministrando. Se as sinetas parassem de bater, se houvesse silêncio lá dentro, eles aguardavam um pouco, o silêncio continuava, então eles puxavam na corda, e a pessoa saía morta lá de dentro, porque tinha ousado entrar em pecado dentro da casa do Senhor, na presença do Senhor. Mas Zacarias não estava em pecado, e ele estava ministrando no altar do incenso, e de repente, vamos fazer de conta que o altar é esse aqui, à direita do altar, apareceu um anjo. E o anjo olha para ele e diz assim: Zacarias, a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, terá um filho. Ele será grande e irá diante do Senhor preparar o caminho do Senhor. E o Zacarias duvidou, queridos. Ele disse: mas como vai acontecer isso? Eu sou avançado de idade, minha mulher tal. Aí esse anjo revelou mais uma coisa para Zacarias. Ele falou assim: eu sou Gabriel e assisto diante de Deus. E porque tu não creste, tu vai ficar mudo até que se cumpra aquilo que o Senhor determinou, porque para Deus não há nada impossível. Aleluia. E imediatamente Zacarias perdeu a voz completamente, ficou mudo, conforme o que o anjo determinou. E quando ele saiu de lá para fora, as pessoas olharam para ele e viram: deve ter acontecido uma coisa muito grande, muito forte lá dentro. Então a Bíblia diz que tentava falar com ele, ele falava com sinais e não conseguia se fazer entender. Bom, Deus fala, Deus cumpre, amém? Deus é fiel? A Bíblia diz que passados os dias Isabel se achou concebida. E durante 6 meses ela se ocultou. E nesse período, quando completa-se os 6 meses, lá vai novamente o anjo Gabriel, lá numa cidade, chega numa casa de uma mulher chamada Maria, e ele sauda Maria dizendo: salve agraciada, o Senhor é contigo. E ele se revela quem ele é e diz que ela seria a mãe do Salvador. Maria não duvida. A resposta de Maria para o anjo, ela disse: como é que vai acontecer o processo, porque eu não conheço o varão?
Aí o anjo responde: a virtude do Altíssimo te cobrirá e você será concebida, porque o que vai vir de ti é de Deus. Por isso ele será chamado Filho de Deus e será grande e será o Salvador do mundo. Aleluia. Então o anjo faz uma revelaçãozinha a mais para Maria e diz assim: porque este é o 6º mês já para aquela que era estéril. Revela para Maria que Isabel, a sua prima, está lá nas montanhas, mas já está no 6º mês de gravidez. Aleluia. Então a Bíblia diz que Maria, ela arruma algumas coisas e vai visitar a prima dela nas montanhas, porque era normal, era comum nessa época acontecer essa situação, em que quando uma mulher se achava concebida, grávida, as amigas, as parentes, enfim, iam ajudar. E Maria vai. E é interessante porque a Bíblia diz que quando Maria chega na casa de Isabel e bota o pé na porta, vamos dizer assim, e saúda, a Bíblia diz que na mesma hora, a criança que estava no ventre de Isabel salta, ao sentir a presença do Salvador que já estava em Maria. Aleluia. E a Maria, aliás, a Isabel, que era a mãe da criança, veja, a criança saltou. E a Isabel foi cheia do Espírito Santo de Deus. Então ela diz: o que dá a mim me visitar a mãe do meu Salvador? Porque quando tu me saudou, a criancinha saltou aqui no meu ventre. E é claro, queridos, nós sabemos que durante o processo da gravidez, quando a criança está no ventre ainda, o que a mãe sente, a criança sente. Não é assim? As mães me ajudam aí, é assim? Se Maria foi cheia do Espírito Santo, ou ela recebeu isso por um processo através do sacudão, vamos dizer assim, da criança, ou ela, no ser cheia, transmitiu também, de maneira que também a criança foi cheia do Espírito Santo. Mas esses são detalhes que não importa muito. O importante é que aconteceu esse processo, e então a Bíblia diz que Maria voltou depois do tempo para sua casa, cumpriu-se os dias, e Isabel ganhou o filho. Passou os dias da desmama, como se chamava na época, né, de fazer a apresentação, 8 dias geralmente levava isso, mas às vezes levava mais, menos, depende do local. Então o que acontece? Os vizinhos vão lá para fazer a circuncisão e começaram a chamar a criança de Zacarias. Traz o Zacariazinho aqui, traz o Zacarias. E aí Isabel falou: não, o nome dele não vai ser Zacarias, porque o anjo, quando veio me visitar, falou que o nome dele tinha que ser João. Aí eles não deram muito crédito para Isabel e foram lá perguntar para Zacarias, porque foi para o Zacarias que o anjo falou que ia se chamar João. E chegaram para Zacarias e perguntaram: como é que vai se chamar o nome da criança? E Zacarias estava mudo ainda, né? 9 meses mudo, né? Então a Bíblia diz que ele pegou uma tabuinha de escrever. Na época não tinha caderno, não tinha lápis, não tinha nada. Tinha uma tabuazinha que você jogava uma cera líquida em cima, assim, quente, e a cera esfriava. Então pegava-se um graveto ou algum ferrinho pontudo e se escrevia na cera. E aparecia ali, a pessoa conseguia ler. E ele escreveu ali: o seu nome será João. Aleluia. Quando ele fala que o nome ia ser João, cumprindo o que Gabriel tinha dito, a Bíblia diz que a língua dele soltou, e aconteceu 2 coisas com esse homem nesta hora. Primeira coisa, ele começou a louvar a Deus do céu, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que faz o impossível. E a segunda coisa, ele foi tomado pelo Espírito Santo e começou a profetizar, dizendo: este menino irá diante do Senhor, ele vai aplanar os caminhos do Senhor, vai preparar o caminho, e é aquele que vai adiante. Sabe por que esse negócio de adiante, queridos? Porque era comum, quando um rei ia visitar uma nação, um povo, havia o pessoal que ia na frente, aqueles que iam preparar o caminho, que iam ver onde é que ia ficar, para onde é que ia passar. E João Batista seria aquele que iria à frente, cumprindo o que disse Malaquias no capítulo 4, versículo 5 do seu livro. Aleluia. Glória a Deus. É interessante porque a Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 1, se não me engano, versículo 3 ou 4, por ali, disse que João, vamos ler lá, Evangelho de João, para nós falar certinho como é que está escrito ali.
Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 6, diz assim: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Mas o versículo 6 que nós lemos diz assim: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Veja, meus amados, aqui está escrito que João foi um homem enviado de Deus. Não fala assim para nós, houve um homem enviado por Deus, porque você pode ser alguém enviado por alguém, certo? Eu quero que vá em tal lugar, aconteça tal coisa, eu não posso ir, então vou enviar alguém, enviado por mim. Mas aqui diz que ele foi enviado de Deus, ou seja, enviado direto de Deus mesmo. É como se, é claro que não é isso, mas é como se ele fizesse parte de Deus e foi enviado de Deus para ir lá na terra. Então a Bíblia diz que quando chega no ano 15 de Tibério César, porque a Bíblia detalha todos os detalhes, né? Sendo este governador disso, aquele governador daquele, Herodes governador da Judéia, conta tudo, Pôncio Pilatos e tal. Apareceu uma voz clamando no deserto. João Batista iniciou seu ministério pregando no deserto. E quem já foi lá em Israel, eu, pela misericórdia de Deus, eu tive o privilégio de ir lá. Israel tem 3 desertos, por mais que o país é pequenininho, Israel cabe, eu acho que uns 3 Israel dentro do Paraná aqui, para vocês terem ideia do tamanho de Israel. É fino e comprido, assim, é só. Mesmo assim, tem 3 desertos em Israel. E um dos desertos é o deserto da Judéia. Nós passamos lá no mês de junho, e não era o forte do calor ainda. Mas nós paramos na beira da rodovia, para entrar no lugar mais para dentro, assim, onde estava feito um tabernáculo. E chegando lá no tabernáculo, estava coberto, na parte externa, com umas cobertas que ele fazia, e ali embaixo daquela coberta estava 42 graus centígrados, embaixo, não no sol, 42, e não era o verão ainda. Né? Então, aparecia a pessoa lá naquele deserto da Judéia, pregando. Em primeiro lugar, é uma incoerência, um absurdo. Né? Se ele vai pregar, ele tinha que pregar onde? Na cidade, né? Porque é na cidade que estavam as pessoas, não lá no deserto. No deserto passavam lá de vez em quando. Mas acontece que este homem aqui, queridos, era cheio do Espírito Santo de Deus. E quando ele começa a pregar no deserto da Judéia, a Bíblia diz que vinha gente de todos os lugares para ouvir a mensagem dele no deserto. Vinha soldado, vinha os publicanos, vinha os pecadores. Até Herodes foi lá para ouvir a mensagem dele. É interessante, né? Um pouco mudado dos dias atuais, porque hoje em dia, quando chega um grande pregador, é feito anúncio, é feito isso, é feito aquilo, se convoca, se reúne, né? Naquele tempo não tinha ninguém fazendo anúncio de João Batista. Mas as pessoas iam para ouvir a sua mensagem. Aleluia, lá no deserto da Judéia. E a mensagem deste homem não era a aguinha com açúcar, não era mamão com açúcar. A mensagem dele era forte. Era uma mensagem dura. As pessoas se reuniam e ele começava a pregar e dizia: raça de víboras, quem ensinou vocês a fugir da ira futura? Produzir frutos dignos de arrependimento. E não fiquem falando de vocês mesmos que vocês são filhos de Abraão. Se fosse para os nossos dias, era dizer assim, ó, não fica dizendo que vocês são crentes, que vocês estão na igreja todo domingo, que vocês fazem isso. Não adianta vocês ficar dizendo isso. Ele dizia: vocês não fiquem dizendo que são filhos de Abraão, porque eu digo para vocês que até dessas pedras que estão aqui, Deus pode levantar filhos para Abraão. Aí os soldados diziam para ele assim: o que nós temos que fazer? Ele dizia para os soldados assim, ó: não roubem de ninguém, aqui na Bíblia diz assim, não defraudeis ninguém, e contentai-vos com o seu soldo, ou seja, se contente com o salário que você ganha. Se contente com isso. E os escribas lá, e os fariseus, e ele dava uma mensagem dura também: vocês por fora são muito parecidos com sepulcro, né? E que por fora é bonito, mas por dentro é feio. Chega Herodes lá para ele: agora está o rei aí, está Herodes aí. Olha bem o que você vai dizer para ele, João Batista. João Batista olha para Herodes e diz: você está em adultério.
a Herodias, que está casada com você, que está vivendo com você, é mulher do teu irmão, você está em adultério com ela. Você tem que renunciar a isso. Né? E Herodes volta com essa mensagem para o palácio. Um homem duro, mas um homem cheio do Espírito Santo. Diante dessa situação, amados, diante dessa situação, alguns fariseus são enviados para falar com esse homem. E chegam para para João Batista e dizem assim: quem você é para estar falando assim? Você é o Messias? Ele dizia: não, não sou. Você é um dos profetas? Também não sou. Então o que você é? Você é Elias que veio? Não sou. O que você é então? Eu sou só a voz do que clama no deserto. Eu estou batizando vocês, o batismo do arrependimento, com água. Mas após mim vem alguém que é mais poderoso que eu, que foi antes de mim. E Jesus, cronologicamente, queridos, era 6 meses mais novo. João Batista era 6 meses mais velho. Lembra que foi falado aqui que 6 meses antes a Isabel, sua mãe, ficou grávida dele? Mas ele disse: após mim vem alguém que já foi antes de mim, o qual eu, curvando-me, não sou digno de desatar as suas alparcas. Ele batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. Louvado seja Deus. E então ele está ali batizando, o batismo do arrependimento, levando o povo nas águas de Salim a ser batizados, e de repente ele olha para a margem do rio, e lá vinha o primo dele se batizar. Mas João Batista não vê o primo dele. João Batista vê ali o Cordeiro de Deus. Então ele aponta o dedo e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Jesus chega para João Batista, e quando ele chega perto para se batizar, João Batista olha para Jesus e diz assim: tu está vindo para ser batizado por mim? Eu que não sou digno de, curvando-me, desatar a correia das tuas alparcas? Eu é que tenho que ser batizado por ti, eu que careço ser batizado por ti. Ele disse isso por quê? Porque ele estava fazendo o batismo do arrependimento. Do que o Filho de Deus tinha que se arrepender? De nada. Ele é Filho de Deus, ele é Deus. E ele disse: eu é que careço, ou seja, se tem um pecador entre nós dois aqui, Senhor, esse pecador sou eu. Se alguém tem que ser batizado em arrependimento, sou eu por ti e não tu por mim. Jesus olha para ele e diz assim: mas cumpra, mas faça para que se cumpra toda a palavra. Jesus veio para cumprir toda a palavra. Aleluia. E a Bíblia nos conta que quando ele batiza Jesus, aleluia, que Jesus sai das águas do batismo, emerge das águas, o Espírito Santo de Deus desce do céu na forma corpórea de uma pomba e pousa sobre a cabeça de Jesus, e nesta hora aparece a voz de Deus no céu que diz assim: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Glória seja dada ao nome do Senhor. Queridos, a gente não deve ter inveja, não é verdade? Inveja não é de Deus. Alguém já disse até que tem uma inveja santa até, né? Quando você deseja uma coisa boa de Deus, aí é uma inveja santa. Se existe inveja santa, eu tenho inveja do João Batista naquela hora ali. Porque já pensou a comunhão ali naquela hora? Pai, Filho e o Espírito, Espírito Santo e o Filho ali. Ou seja, comunhão total com Deus, o Deus absoluto, o Deus que tudo pode. Que momento glorioso no ministério de João. Aleluia. Jesus sai dali, e quando ele sai, já 2 discípulos de João começam a seguir Jesus. E um deles até pergunta: Rabi, onde moras? Jesus disse: vem e vê. E eles começam e deixam de ser discípulos de João Batista e passam a ser discípulos de Jesus. E Jesus começa o seu ministério e João Batista continua pregando ali. Então, sempre tem pessoas assim. Chegou 2 discípulos dele que foram lá espiar o que Jesus estava fazendo e viu que Jesus estava batizando. E chegaram para o João e disseram assim: olha, lembra aquele que você batizou esses dias aqui? Olha, ele abriu uma igreja ali na frente. E a igrejinha dele está crescendo. O pessoal está largando a tua igrejinha aqui, está tudo indo lá para a igrejinha dele. Faça alguma coisa. Tome providência. Senão você vai acabar ficando sem igrejinha. Eles falaram mais ou menos isso que eu estou falando para vocês. É claro que nas palavras da Bíblia aqui. E João olhou para ele e falou assim:
para eles e falou assim: olha, aquele que está junto com o noivo e assiste o noivo é o amigo. E o amigo se alegra quando vê o noivo, né? E é necessário que ele cresça e que eu diminua, que eu desapareça, que eu suma. É necessário que ele cresça. Quem tem que crescer é ele, quem tem que aparecer é ele. Aleluia. E então João continua o seu ministério. Mas chega, queridos, logo na frente ali, por causa de tudo aquilo que aconteceu, por causa das palavras duras que ele dirigia para os fariseus, por causa daquilo que ele falou para Herodes, alguém trouxe a informação para ele dizendo assim: João, é o seguinte, os soldados estão vindo aí para te prender, os soldados de Herodes. Bom, eu penso que nessa hora o João pensou assim: meu ministério já estava diminuindo mesmo, ele já está operando, ele já está fazendo, ele já está crescendo, então está na hora de eu sair da frente para que ele cresça. Então João pensou: mas Deus pode ter misericórdia de mim e acontecer de uma outra maneira. E se eu vim na virtude de Elias, então, Senhor, quando os soldados chegarem aqui, eu vou clamar, e tu desça fogo do céu, como Elias fez, e queima eles, Senhor. Mas os soldados chegaram, não sei se ele clamou, mas não houve fogo do céu, e os soldados vieram, acorrentaram João Batista e levaram. Queridos, quando você desce da Galileia para o sul, você vai contornando a região de Jericó e vai descendo, e depois chega na região do Mar Morto, né? Quando você chega no Mar Morto, normalmente passa Jericó, quando chega no Mar Morto, o Mar Morto ele está mais ou menos a 300 metros abaixo do nível do mar. E ele é umas 5 ou 6 vezes maior do que o Mar da Galileia, que já não era pequeno. Só que aquela região lá, o Mar Morto, amados, ele é o mar normal que existe no mundo. Quando você tira 1 litro de água assim, 30 mg ou ml, 30 ml, 30% de 1000 litros, de mil mililitros, né, é sal. O mar normal é assim. O Mar Morto é 300 mililitros de sal. Então, eu entrei dentro do Mar Morto, e no Mar Morto acontece o seguinte: você entra e ele é tão denso que você chega com água por aqui, ele começa a te empurrar para cima, você não consegue afundar. Tinha velhinhos, sabe essas cadeiras, tipo cadeira de praia, essas brancas assim que você põe na praia? Tinha velhinho que colocava a cadeira na água, sentava em cima e ficava lendo jornal, a cadeira ficava assim. E a gente não consegue, de tão densa que é a água do Mar Morto. Não se cria nenhuma espécie de peixe lá, por isso o nome já diz Mar Morto. E na região ao redor do Mar Morto, também é muito seco e é muito salgado o clima. Na montanha, no lado do Mar Morto, nós paramos com o ônibus, havia pedras assim caídas, a gente pega uma pedra, bate na outra e quebra assim, é a mesma coisa que você olhar para o sal grosso. Se você lamber, é sal, na montanha. E aquele clima ali é terrível. E próximo ali ao Mar Morto, numa fortaleza que tinha próximo ali, a tradição e os estudiosos dizem que para aquele lugar ali, João Batista foi levado preso. Havia 2 tipos de prisão na época. Uma prisão em que tinha uma abertura em cima assim, era só um buraco, e o preso era descido por corda e ficava lá dentro, não tinha janela, não tinha porta, não tinha nada, só aquela abertura ali em cima. Foi para um lugar assim que a Bíblia diz que Jeremias foi levado, com a diferença que quando Jeremias foi lançado nesse lugar, ainda tinha água e lama lá no fundo e Jeremias atolou ali, ficou atolado. E havia o segundo tipo de prisão, que era uma prisão que cabia mal e mal uma pessoa deitada, tinha uma portinha, embaixo da porta tinha uma entradinha assim que você levantava ela para passar a comida e aquilo baixava de novo, era travado, não tinha janela aqui e não tinha nada. E ali o preso era colocado. Segundo a tradição, a prisão que João Batista foi levado era uma dessa aqui. E lá começou a passar os dias.
os meses, João Batista preso, as unhas começaram a crescer, o cabelo começou a crescer, a barba começou a crescer. As necessidades fisiológicas eram feitas ali mesmo, no mesmo lugar. De dia, por causa do calor dessa região, chegava a 58, 60 graus de dia, naquele buraco ali. Não havia uma ventilação, não havia nada. Não havia o ar-condicionado, não havia o ventilador, não havia água gelada, não havia nada. De noite a temperatura cai no deserto e chegava a 5, 6, 4 graus negativos. Então a pessoa quase morria de calor de dia e quase morria de frio de noite. Ali ficou João Batista. E a Bíblia diz, não sei como que aconteceu, porque Deus é que sabe, que 2 discípulos deles conseguiram a permissão para visitar João Batista. E chegaram lá na prisão e falaram do outro lado da parede para ele, da porta, e ele fez um pedido para esses 2 homens. Falou assim, olha, eu estou morrendo. Eu sei que daqui eu não vou escapar, aqui é o meu fim, mas eu não queria morrer com a dúvida. Vocês me fazem o favor, procura aquele homem que eu batizei, pergunta para ele assim, se ele é mesmo Cristo que havia de vir, ou esperamos outro. Os 2 saíram dali, talvez, a Bíblia não conta todos os detalhes, saíram dali e foram tristes, porque a dúvida tinha entrado no coração deste homem que era o anjo de Deus, enviado diante do Senhor. E foram. E procuraram onde que Jesus estava, se informaram e foram lá, e havia uma grande multidão ao redor de Jesus, no deserto de novo. E então eles rompem a multidão e dizem assim, olha, João Batista mandou nos perguntar para ti, és tu mesmo o Messias que havia de vir, ou esperamos outro? Eu creio, queridos, que quando as pessoas que estavam ali ao redor ouviram isto, talvez alguns pensaram assim, ué, ele não disse que era o Cordeiro de Deus? Ele não apontou que era o Cordeiro de Deus? Ele não disse que ele ia batizar com fogo? Como é que agora ele está duvidando lá na cadeia? Jesus podia ter dito para eles, vai lá e responde para ele, ele não me batizou? Ele não viu o Espírito Santo descer sobre mim? Ele não viu a voz do meu Pai? Ele não disse que eu era o Messias? Por que ele está duvidando agora? Mas Jesus, amados, Ele não lança em rosto a nossa incredulidade, aleluia. Jesus não nos trata conforme nós tratamos os demais. Jesus olhou para os 2 e falou assim, vocês esperem aqui. E no Evangelho de Lucas diz que Jesus saiu ali ao redor, e tinha uma pessoa cega lá, Jesus colocou as mãos, e aquele cego ficou curado na mesma hora. Havia um paralítico ali, ele pegou pela mão, o paralítico saiu saltando e louvando a Deus. Havia um mudo lá, o mudo saiu falando e louvando a Deus. Enfim, ele fez muitos milagres ali, e aí ele volta-se para os 2 discípulos, e diz assim, agora vocês vão lá, e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos vêm, os coxos andam, os mudos falam, os cegos começam a ver, e aos pobres é pregado o Evangelho. Então os 2 saíram para levar esta resposta aos discípulos, e quando eles estavam saindo, Jesus vira-se para a multidão que estava ao redor deles, e diz assim, o que vocês foram ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Ou seja, aquele que vai para cá, vai para lá, vem uma doutrina impura para cá, a Bíblia diz, não andeis em volta atrás de doutrinas estranhas, de ventos de doutrina. Vocês pensam que o João Batista era aquele que ia para cá e ia para lá? Não. Mas então o que vocês foram ver? Um homem ricamente vestido? Os que se trajam ricamente estão lá nos palácios. Mas o que afinal vocês foram ver no deserto? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que um profeta. E este é aquele de quem está escrito de mim, que antes de mim eu vou enviar o meu anjo que vai preparar o teu caminho. E Jesus continuou dizendo, e quero dizer mais uma coisa, dentre os nascidos de mulher, não houve maior profeta do que João Batista. Nem Elias, nem Jeremias, nem Isaías, nem ninguém. O maior profeta é João Batista. E então eles saíram,
chegaram lá na prisão e o João Batista falou, então, o que ele respondeu? Aí eles falaram assim, João, no começo ele não respondeu não, ele mandou nós esperar, mas aí ele começou a fazer milagres tão grandes, tão poderosos ali, que nós mesmo ficamos assim, ó, de boca aberta, vamos usar uma expressão nossa. E então, quando aconteceu esses milagres, ele mandou nós contar para ti o que nós estava vendo e o que nós estava ouvindo. E o João Batista talvez nessa hora pensou, então ele é mesmo o Messias, e eu é que sou duvidoso, eu é que fui duvidar ainda dele. Aí um deles falou assim, mas tem uma coisa a mais, João. Quando nós ia saindo, nós escutamos ele falar para a multidão, sabe o quê? Que entre os nascidos de mulher não tem maior profeta do que você. Que tu é o anjo, João, que veio diante dele para preparar o caminho dele. Sabe o que ele começou a fazer, João? Ele começou a dar testemunho de você para aquela multidão todinha. Ele não lançou em rosto a tua dúvida. E, por outro lado, ele até deu testemunho. Por que eu estou pregando isso nesta noite, meus irmãos? Por que eu estou contando essa longa história do João Batista? Porque João Batista foi um dos maiores personagens da nossa palavra de Deus aqui, da Bíblia Sagrada. Um dos maiores. O maior profeta. Jesus falou isso. O anjo, né? Aquele que é firme. E mesmo assim, chega uma hora da nossa vida, na hora da vida de João Batista, que a luta chegou, a tribulação chegou, o problema chegou e demorou e não queria acabar. E ele duvidou, ele errou. E quantas vezes na nossa vida, às vezes porque clamamos a Deus, porque esperamos a solução, e essa solução não vem, e nós duvidamos, e então nós entramos assim num choque com Deus e dizemos, Senhor, Tu não ouve, ou então aquilo que nós cantamos, Senhor, Tu não é fiel, Tu promete e Tu não cumpre. Já aconteceu assim com algum de vocês? Já aconteceu comigo. Espera, a Bíblia diz que a esperança demorada, ela acaba enfraquecendo. Eu não sei se alguém está passando por uma luta muito grande, está achando até que Deus se esqueceu de você, está achando até que para você não tem mais solução, está achando até que acabou, está achando que não, eu cometi aquele erro e por causa daquele erro agora eu vou pagar, né? E Deus não quer mais nem saber de mim. Talvez nesta hora, lá no céu, diante dos anjos, Jesus esteja dando testemunho de você e você nem está sabendo. Está aqui nesta noite sem saber disso. Quando João Batista ouve isso, a Bíblia diz que logo em seguida Herodes chamou ele lá no palácio e a cabeça dele foi cortada e oferecida num prato para Herodes, né? Mas, amados, a alma dele foi para a eternidade salva, remida e santificada e glorificada pelo nome do Senhor Jesus. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder sua alma? É melhor que você entre no céu com um braço do que com os dois ser lançado no inferno, Jesus falou no Sermão da Montanha. Então, amados, eu queria convidar a igreja a ficar em pé, nós vamos fazer uma oração agora, neste momento, e queremos orar talvez por alguém que precisa da oração, que acha que o Senhor não se lembra mais de você, que você já está longe, já faz 2 meses que você está na cadeia, na caverna, e você não ouve a voz de Deus, não ouve mais Deus se manifestar, mas eu quero dizer nesta noite, Deus te trouxe aqui porque Ele te ama e Ele queria falar com você nesta noite. Se alguém precisa da oração, quiser vir à frente, senão você pode dobrar a sua cabeça aí mesmo, inclinar a sua cabeça, e nós estaremos orando aqui. Senhor nosso Deus e Pai maravilhoso, aqui está o Teu povo, Senhor, nesta noite. Estamos reunidos em volta da Tua palavra, Senhor, e ela nos dá exemplos tão lindos, tão maravilhosos, de quanto nós somos fracos, de quanto nós somos dependentes de Ti, e de quantas e quantas vezes que nós erramos nesta caminhada, Senhor. Senhor, nós confessamos para Ti que nós somos totalmente dependentes da Tua graça, da Tua bondade, do Teu Espírito. Não se afaste de nós, Senhor, não se retire de nós, porque senão nós perecemos, nós morremos, nós nos desviamos, nós vamos para o abismo, Senhor. É a Tua presença que nos leva, que nos conforta, que nos anima, Senhor. Por isso vai conosco,
aquele meu irmão, minha irmã que está aqui nesta noite, Senhor, a quem esta palavra foi dirigida de uma maneira tão especial. Senhor, mostra para ele o quanto tu amas. Senhor, que nesta noite fique bem claro para ele, Senhor, ou para ela, o quanto tu és fiel. O quanto tu és fiel, Senhor. Abençoe e guarde em todos os caminhos. Renova as forças espirituais. Dá vida, Senhor, e vida com abundância. Pai, a nossa oração no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.